que nós chamamos de resultado das funções cognitivas. Esse processo de analisar, de conhecer, reconhecer a funcionalidade de cada objeto. Então, isso seria o equivalente, né, nessa minha metáfora, às funções cognitivas. As funções executivas, elas seriam a maneira como eu vou utilizar, em que ordem, de que forma, para que finalidade. Então, o uso que eu faço do quê? Das funções cognitivas, do resultado das funções cognitivas. Quando eu digo do resultado das funções cognitivas, é porque eu estou pensando nas funções cognitivas como um processo que me leva a conhecer cada objeto, e as funções executivas que me determina, me auxilia como utilizar esses objetos. Então, a minha mente é a minha casa é composta de uma série de objetos. Esses objetos entraram na minha casa, e entraram na minha casa porque eu os selecionei. E selecionei como? Vendo percepção, memorização, atribuição aí de nomes para esses estímulos, a capacidade de colocar esses estímulos em palavras para poder raciocinar sobre eles. Todo esse processo, ele é um processo que, como eu disse, vai abrindo vias neurais. E, claro, que as vias neurais de uma pessoa é diferente das vias neurais de outra. Quer dizer, os caminhos que são abertos no nosso cérebro depende da parte genética, depende da natureza dos estímulos. Então, por isso, cada pessoa tem uma rede neural. Tem uma rede neural que é comum, vamos dizer assim, que seria mais ou menos aquela inicial, que vai levar a atenção à percepção, da percepção à memória, da memória à linguagem, da linguagem ao córtex motor, né? Que seriam uma rota inicial, digamos assim. E depois aquelas todas que são resultados das novas rotas, dos desvios, tudo que a vida vai, de certa forma, impondo. De maneira que a gente tem, então, uma malha viária. E essa malha viária, como eu disse, é diferente de um para o outro. Tem gente que tem uma malha viária muito boa, e a gente vê isso como? Através da ressonância magnética funcional, quando a pessoa está na ressonância e a gente pede para ela fazer uma série de atividades. E enquanto ela executa as atividades, que envolve atenção, memória, percepção, linguagem, a gente vai vendo quantas redes neurais são ativadas, e como que isso tudo vai transitando de uma forma boa ou de uma forma congestionada, ou num certo momento, quando tem um obstáculo, é interrompido. Isso tudo a gente vê, eu vejo isso, né, a gente trabalha com pesquisa no Departamento de Neurologia da USP, onde eu estou fazendo um pós-doutorado. E nos equipamentos de neuroimagem, por exemplo, a pessoa que teve um AVC, a gente vê claramente, a pessoa está no equipamento, né, de ressonância magnética funcional, e a gente pede para ela falar, sei lá, o nome de 10 animais, ou a gente pede para ela ler uma coisa que a gente coloca na tela, ou a gente pede para ela resolver uma continha, ou a gente pede para ela contar alguma coisa que aconteceu na vida dela. Então, cada uma dessas atividades ativam, né, os circuitos neurais, e a gente tem uma noção clara da quantidade de circuitos neurais ativados, bem como os locais em que eles param. Justamente quando tem, por exemplo, sequelas de um AVC, quando tem sequelas de um tumor, e outros tipos, né, de quadros neurológicos que comprometem o funcionamento dessas vias viárias, né, dessa malha viária. Também no Alzheimer, a gente vê como é que vai deteriorando isso, e como as vias vão ficando disfuncionais, porque elas não levam a lugar nenhum, ok? Esse mapa, que é o conectoma de cada pessoa. Então, conectoma é o mapa da malha viária. É um mapa, eu estou chamando de malha viária, fazendo uma analogia, claro, às rodovias, às estradas, às ruas, né? Na verdade, é o mapa das redes neurais. Esse mapa, que é algo assim intenso, e que a gente identifica pela luminosidade, porque cada área, as vias neurais, elas têm uma tonalidade, que está relacionada com o papel que ela desempenha no organismo como um todo, a funcionalidade dela. Então, a gente vê áreas que têm feixes mais azuis, feixes mais vermelhos, feixes mais num tom amarelado, e a quantidade de feixes, quer dizer, esses circuitos, né, que são correntes elétricas. Então, esse é o chamado conectoma, que é o mapa dos circuitos neurais, e que também é algo recente, e muito útil, porque a gente percebe, porque, veja, não é só a questão da massa do cérebro,
as sinapses, elas percorrem essa massa, mas elas precisam das vias, e elas precisam dessas conexões. Então, não adianta uma massa íntegra se não tiver neurônios habilitados para fazer o caminho. O que adianta? Eu tenho um espaço bonito, né, uma coisa bonita, tudo direitinho, mas não tem quem vai de um espaço de um lugar para o outro. Então, as malhas viárias, elas levam as informações, elas dão comandos de uma parte para outra. Se não tiver isso, eu posso ter uma estrutura íntegra, mas eu não faço nada. Eu não penso, eu não falo, eu não executo nenhuma função cognitiva, nem executiva. A estrutura é o substrato orgânico, portanto, a parte onde eu vou construir as estradas. Então, essa parte precisa estar legal para eu poder construir as estradas. Quanto mais prejudicada essa estrutura, né, como se fosse um terreno muito acidentado, aí eu tenho que fazer pontes, túneis, quanto mais prejudicada a estrutura, mais difícil a construção da via sináptica, né? E se eu tenho uma estrutura legal, as vias sinápticas são realizadas com mais facilidade. A quantidade de vias sinápticas é a riqueza do nosso cérebro, porque permite o deslocamento. E, consequentemente, esse deslocamento é o que vai me dar a competência para realizar todas as atividades na vida. Desde comer, falar, dormir, estudar, aprender, dançar, tudo, certo? Então, aqui, ó, o conceito de conectoma, a conectômica, que é, então, é uma área agora da neurologia, que chama conectômica, que estuda só as redes neurais, tá? Ela foca, então, na conectividade estrutural. Sabe, a gente, por exemplo, se a gente tem um supercomputador e a gente precisa se conectar, e se a internet não estiver boa, a gente não se conecta, não importa quão bom seja o nosso computador. Então, vamos pensar que a conexão é fundamental para que as informações transitem. E o cérebro precisa desse trânsito, tá? Eu coloquei aqui, porque eu achei interessante, que eu pesquisei vários estudos que analisam a qualidade da conectividade funcional e estrutural, usam alguns testes, exames de imagem e testes neuropsicológicos, entre eles, um teste que a gente conhece bem, é fácil de fazer, mas que mostra muito bem como é que está a conectividade das nossas vias, das nossas malhas viárias. Sabe aquele teste onde a gente atribui, por exemplo, eu pego a letra A e ela corresponde ao número 3, a letra B corresponde ao número 2, a letra C corresponde ao número 5. E aí eu escrevo uma frase, e vou colocando, então, os números embaixo de cada letra, e aí eu peço, né, para a pessoa ler a frase que está escrita através daquele conjunto de números. Sabe, a gente já fez essa atividade várias vezes, até num dos cursos que eu dei, entre as atividades que eu coloquei como sugestão, eu coloquei umas 3 atividades desse tipo. Não sei se foi no de diagnóstico. Foi atendimento psicopedagógico. No curso 5, boa. Isso mesmo. Obrigada, Janice. Então, e assim a gente faz também por exemplo, com símbolos, né? Então, embaixo da letra A eu ponho um triângulozinho, embaixo da letra B eu ponho um asterisco, e aí eu coloco esse conjunto de símbolos e a pessoa vai ler o conjunto de símbolos e vai formar uma palavra. Então, eu coloco a legenda, digamos assim, e dou a chave. E a chave, através da chave, ela vai, então, escrever a palavra. Por que mostra conectividade? Porque estabelece relações entre símbolos distintos, de natureza distinta, com finalidade distinta, e que vai resultar, então eu ponho número, eu ponho letras, e dou a chave através de uma sequência de números. Ou então, eu escrevo uma frase e peço para identificar a sequência de números. Então, esse é um dos testes que mostra se a conectividade está boa, porque ele requer exatamente um bom trânsito, né, de áreas do cérebro que atendem a estímulos distintos, ok? Então, as conexões anatômicas fornecem as rodovias pelas quais as informações trafegam. Uma conectividade estrutural saudável possibilita uma comunicação eficiente entre as regiões. Sem uma comunicação eficiente entre as regiões, vamos supor, o que adianta eu ter uma informação no meu cérebro e não ter, essa informação não chegar no lugar que determina qual é a ação que eu tenho que fazer. Eu estava pensando hoje também, por exemplo, a gente tem pessoas que têm muitas ideias
ideias interessantes, ela tem as informações, ela tem o conhecimento e ela tem as ideias, mas ela não consegue executar. Então, o que acontece? A conectividade vai até um certo ponto. Daquele ponto para frente, que seria o ponto que daria os comandos para a execução, esses neurônios não estão tão habilitados. Como também a gente tem o contrário, a gente tem aquela pessoa que é a pessoa que faz, mas ela não tem a ideia. Então, também a conectividade, né, a habilidade dos neurônios, essa integração entre os neurônios, acaba não fechando um circuito onde eu tenho a ideia, eu planejo a execução e eu executo, porque não é só o planejar a execução, é pôr em ação. E aí já entra em jogo toda a parte motora, enfim, né, uma extensão dessa malha viária. Bom, e só para finalizar, eu quero focar agora na questão do treino unimodal e do treino multimodal. Se eu sei aonde começa a falha, então eu sei que é atencional. Em um determinado período, eu preciso focar em trabalhar a atenção, porque é da atenção que vai depender todas as demais. Então, se eu faço uma sessão, eu sei que o problema é atencional, e eu faço uma sessão estimulando, tentando estimular várias coisas ao mesmo tempo, várias coisas eu quero dizer, eu trabalho coordenação motora, atenção, escrita, várias coisas ao mesmo tempo, pode ser que eu demore muito mais tempo para chegar no resultado. Por quê? Porque a origem de tudo, todas essas outras coisas dependem da atenção. Mas, se eu não tiver com a atenção bem estabelecida, eu vou ficar tentando treinar habilidades, usando ou exercitando ou focando uma área do cérebro, sendo que a área onde tudo começa está prejudicada. Então, se eu tenho uma criança com déficit de atenção, a primeira coisa que eu tenho que focar é em trabalhar esse sistema atencional. E tenho que ter a confiança de que, ao trabalhar o sistema atencional, pela condição da neurogênese, pela plasticidade, esse sistema atencional vai melhorar, vai dar condições para que a percepção seja melhor, para que a memória funcione melhor, para que a linguagem funcione melhor. Então, eu vejo assim, tem déficit de atenção e dislexia. Então, a minha preocupação é trabalhar a parte da escrita. Vai funcionar? Provavelmente não. Provavelmente eu tenho que começar a trabalhar a atenção. E depois que eu trabalhar a atenção, parou aí? Não. Se a atenção tem falha, a percepção tem falha, a memória tem falha, a linguagem tem falha. Quando eu chegar na hora de trabalhar a linguagem, é que eu vou trabalhar a parte da escrita. Muitas vezes, a gente acaba começando a trabalhar de trás para frente. Ou então fica focado, né, nessa parte da linguagem, sem trabalhar o que antecede. E não tem resultado mesmo. Aí, né, daquele desespero. Nossa, faz um ano que eu estou trabalhando, já usei isso, usei aquilo, né, e não melhora. Não melhora porque eu comecei pelo fim, eu tinha que começar pelo começo. Então, lembra que eu disse que existe uma relação hierárquica. Se existe uma relação hierárquica, eu tenho que respeitar essa relação hierárquica. Não dá para sair correndo sem aprender a andar primeiro, ok? Então, o treino unimodal é aquele onde eu vou focar uma função cognitiva por vez. Ou eu vou focar trabalhos a partir de uma área sensorial. Vamos supor, o problema se deve a uma questão de processamento central, processamento auditivo central. Então, vou fazer um treino unimodal, onde os estímulos serão estímulos que virão da parte auditiva. Então, isso significa que a minha sessão, ela vai ser rica em estímulos auditivos. Então, não adianta ficar escrevendo, não adianta ficar desenhando, nada disso. Eu preciso focar na parte que está com prejuízo, que é a parte do processamento que chega através do estímulo auditivo. Então, o unimodal significa focar o órgão do sentido através, ou o qual está prejudicado, seja ele ou a integração, a interpretação do que vem através dele, ou a função cognitiva propriamente. Se é a falha de Deepak, é um problema de Deepak, eu vou trabalhar sempre, não quer dizer sempre, mas assim, eu começo trabalhando, olha, fortemente com estímulo auditivo. Se o problema é atencional, eu vou ver atenção visual, atenção auditiva, o que é pior, o que é melhor, e vou trabalhar a atenção. Mas quando eu trabalhar a atenção,
eu vou trabalhar a atenção pelas várias vias sensoriais. Entendeu? Se eu trabalho atenção auditiva, então eu só vou trabalhar a princípio, porque depois que eu treinei isso muito bem, aí eu vou verificar como é que está o sistema atencional como um todo, mas eu não posso esquecer que tem vias de entrada distintas, e que se o problema está numa via de entrada, é isso que eu tenho que começar a trabalhar, e eu também não posso esquecer que tem funções cognitivas distintas e que estão integradas de maneira hierárquica, ok? Então, a pessoa tem uma capacidade atencional boa. Eu percebo que ela tem uma capacidade atencional boa, porque atividades que não dependem de uma boa interpretação, de uma análise, é uma atividade, por exemplo, que depende de prestar atenção para executar um ato motor. E isso não depende de uma análise da percepção. Eu posso pedir para aquela pessoa fazer aquela atividade, ela tem que focar na atividade, eu interpretei a atividade para ela, eu disse para ela o que é para ela fazer, e ela, então, vai realizar essa tarefa motora. Mas para realizar a tarefa motora, ela precisa prestar muito atenção no que ela está fazendo. Não passou pela percepção. Eu vejo que ela tem um bom sistema atencional. Então, se o sistema atencional funciona bem, e ela, vamos supor, você explica uma coisa para ela, ou você mostra alguma coisa para ela, e ela interpreta errado, você explica uma regra de um jogo, e ela não consegue interpretar essa regra do jogo, ou você pede para ela olhar uma sequência de lógica, de histórias, e ela olha ali, ela não consegue perceber a relação entre uma coisa e outra, a falha pode ser uma falha de percepção. Né? Então, lembra da prancha, onde o menininho está jogando bola, então primeiro ele põe o tênis, joga bola, depois ele senta e tira o tênis. Essa prancha, ela depende da interpretação da relação temporal, mas ela depende da percepção também. Ela depende que a pessoa tenha percebido que o rostinho da criança muda de cor. Quando ele começa o jogo, ele está branquinho. Quando ele termina o jogo, ele está vermelhinho, né? Porque ele já fez muito esforço físico. Isso é uma questão de interpretação. Então, o que eu estou querendo dizer é que o treino unimodal tem momentos em que ele é essencial, porque o problema é auditivo, o problema é na integração das informações que vem pelo auditivo ou que vem pelo visual, ou então o problema é de memória, mas a atenção tem um bom sistema atencional, mas não memoriza. Presta atenção, entende, naquela hora sabe, passou meia hora não sabe mais. Então aí, o problema não está na atenção, o problema está na memória, e esse problema pode ser no armazenamento, na evocação, eu preciso entender o que está acontecendo e focar o treino de memória. Isso é o treino unimodal. O treino multimodal é o treino onde eu trabalho várias funções cognitivas ao mesmo tempo, ou então funções cognitivas com inputs distintos. Quero dizer, além de trabalhar atenção, percepção, memória, ainda eu trabalho atenção, percepção, memória, vinda pela via auditiva, vinda pela via visual, vinda pela via perceptual. Muitas vezes o treino multimodal, ele é a segunda etapa do treino, vamos dizer assim. Depois que eu trabalhei bem aquela função cognitiva ou aquela área de input, aí eu faço o treino multimodal para que essa habilidade fique integrada a todas as outras habilidades, de maneira que há uma super adaptação do cérebro, né? Então, aí esse cérebro responde de forma equilibrada, com qualidade, a qualquer tipo de coisa que ele demanda, né? Então, a gente muitas vezes não precisa começar pelo treino unimodal, podemos começar pelo multimodal, dependendo, então, do que a gente percebe. Todas as funções cognitivas, eu fiz todas as baterias da doutora Nádia, e aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, foi bem em todas, só que vai mal. O que acontece? O problema está na integração. Então, é a etapa agora onde eu vou trabalhar com a integração de todas essas funções cognitivas através dos vários inputs. Ou, nas atividades, naquelas pranchas, todas as pranchas de atenção foram bem, mas nas pranchas de memória, foi ruim. Então, eu vou primeiro fazer o treino unimodal, trabalhar a memória, e depois eu vou fazer o treino multimodal. Ou então, as pranchas que são visuais, foi super bem, mas aquelas que dependiam de prestar atenção, de prestar atenção no auditivo, foi mal. Então, vou trabalhar primeiro os inputs, tudo que vem através da audição. Depois eu faço o treino de tudo. E quando que está pronto para eu focar um determinado conteúdo escolar ou uma habilidade escolar propriamente?
quando mais de 70% de tudo aquilo que está ali é feito com tranquilidade. Mas é tudo. Se em alguma coisa 70% não foi atendido, é porque eu preciso ainda trabalhar. Então, o critério, né? Mas eu gosto de trabalhar com critério quantitativo. Porcentagem é quantitativo. Acertou metade? 50% é uma coisa. Acertou mais da metade? 70%? É quantitativo isso, gente. Eu não preciso ficar medindo o número, porque medindo o número de cada atividade, pontuando, fez essa atividade, 2 pontos, não fez essa, sabe? Na verdade, não traduz muito o trabalho cerebral, não. Não traduz. Quando eu vejo quanto de acerto no trabalho como um todo o sujeito me mostra, aí sim, eu posso pensar em termos quantitativos, considerando a porcentagem. E aí, é um raciocínio lógico e fácil. Para eu me sair bem nas aprendizagens escolares, pelo menos 70% de todas essas habilidades eu tenho que ter um bom domínio. Bom, tem agora, né, como sempre, uma série de coisas aqui que vale a pena ler quando eu mandar esses slides para vocês, porque a gente foca só naquele treino das habilidades cognitivas, funções executivas e tal, e a gente esquece que tem todo um outro contexto que, se não vai bem, tudo aquilo que a gente está fazendo no consultório não funciona. Então, assim, eu estou trabalhando com uma criança, e essa criança tem problema de atenção, esse problema de atenção prejudica todas as funções cognitivas, as executivas, consequentemente, o desempenho dela na escola, de um modo geral, é muito ruim. Só que é uma criança que tem insônia, ela chega no consultório praticamente arrastada, assim, de sono. Ela dorme na escola. Ela me diz várias vezes que ela passou a noite sem dormir, ou dormir mal, ou teve pesadelos. Todo mundo sabe que, para ter um bom funcionamento do cérebro, precisa dormir. Porque enquanto dorme, a memória funciona. Se eu não durmo, a memória não funciona. As memórias são consolidadas enquanto eu durmo. Se eu não durmo, não consolida as memórias. Então, uma criança que tem insônia, ela vai ter prejuízo de memória, fatalmente. Além, é claro, de ter prejuízo de atenção, de percepção, porque ela fica irritada. Ela está com o sistema atencional dela num estado rebaixado, porque ela está com sono. Uma pessoa sonolenta não está com o seu sistema atencional funcionando direitinho. Então, tem alimentação. Aliás, gente, uma coisa importante, tem várias pesquisas, que mostram que uma suplementação nutricional tem trazido benefícios incríveis no autismo. Eu não sei quais são os elementos, não me aprofundei nisso, mas tenho visto crianças que eu atendo que fazem acompanhamento com pediatra que trabalha com suplementação, ou neurologista que trabalha com suplementação. E vejo benefícios, vejo melhora no estado de humor, no estado físico, e, inclusive, no sistema atencional, porque o estado de atenção fica num estado melhor, com maior qualidade. Então, olha, suplementação nutricional. Então, a gente tem lá uma criança que chega no consultório, que não dormiu direito, 1, 2, 3, 10 dias, que come só porcaria, que vem de um clima familiar muito prejudicado, que não pratica nenhum tipo de atividade física. Como a gente vai querer que ela responda ao nosso trabalho no consultório? Precisa desse todo. Então, eu coloquei todas essas coisas aqui, explicando o que tem que fazer e por que tem que fazer. Por que exercício físico ajuda na aprendizagem? Porque libera fatores neurotróficos, que são alimentos para os neurônios. Com um neurônio desnutrido, nervoso porque não dormiu, com um estado químico péssimo porque o humor está prejudicado, a gente precisa ser de circo para conseguir que aquela criança esteja por inteiro ali com a gente. E olha que a gente até faz isso, a gente tenta de tudo, né? A gente conquista, a gente cria um vínculo, a gente tem todo cuidado, quer dizer, a gente dá muita coisa que está faltando, mas a gente não consegue fazer a suplementação alimentar, a gente não resolve o problema do sono. Eu tenho uma menininha, gente, uma coisa maior fofa, ansiosa, que estava indo muito mal na escola, problemas comportamentais e aprendizagem, e dentre várias coisas, eu acabei, pelo grau de ansiedade dela, eu sugeri que ela fizesse yoga, e ela está fazendo yoga. Nossa, como tem sido bom.
como tem sido bom. Claro que, a princípio, uma menina elétrica daquele jeito que queria fazer ginástica olímpica, para convencê-la a fazer yoga, não foi fácil. Eu sentei com ela no consultório e falava, vamos meditar, né? Brincava, enfim, fui fazendo com que ela se interessasse por aquilo. Negociei que ela ia fazer a ginástica olímpica, ia fazer também a yoga, que ia ser bom para ela. Mostrei uma série de coisas e, num certo momento, ela aceitou. Está fazendo muito bem para ela, muito bem. Antes de ontem, ela chegou no consultório, me falando, né, das experiências dela na yoga, não sei o quê. Ai, doutora Nádia, você precisa ir lá fazer. Vai lá fazer com a minha professora é muito boa. E ela era uma menina impossível, não dava para conversar com ela, porque ela subia no braço do sofá, ela pulava do braço do sofá para o chão, ela virava pirueta no meio da sessão 10 vezes, eu ficava morrendo de medo que ela caísse e se machucasse. Como deu uma bela estabilizada. Então, eu coloquei aqui várias coisas, tanto para as crianças quanto para os adultos, para vocês lembrarem, né? Porque a gente precisa toda hora lembrar dessas coisas, a quantidade de horas de sono, que é essencial, a questão do relaxamento, porque cortisol em excesso inibe a neurogênese, a gente já sabe, estresse acaba com a neurogênese. Enfim, coloquei todas essas coisas aqui para vocês olharem e não perderem de vista, ok? Tem esse vídeo para vocês assistirem depois. No vídeo vocês só vão ver aquilo que eu já falei, mas é sempre bom ver de novo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham um excelente final de semana. Logo mais eu vou postar os slides. Tenho mais 2 textos de atividades, propostas de atividades para colocar na plataforma. Sugiro, né, gostaria muito que vocês lessem os textos e me dessem um feedback, inclusive, porque esses textos eu fui criando, pensando exatamente nesse curso, com muita pesquisa, coisas que eu fui elaborando, que não estão prontas na literatura, não estão, vocês vão ver que não estão. Vocês vão ver que muitas coisas vocês não leram ainda. Então, eu gostaria que vocês lessem e me dissessem o que vocês acharam do texto, se faz sentido para vocês, porque são coisas que eu estou elaborando ainda, ok? Gente, muito obrigada pela atenção, espero mesmo que vocês tenham gostado. Pus muito carinho aí para preparar esse material, e a gente continua aí com nossos cursos para compartilhar tudo que nós sabemos, né? E compartilhamos mesmo, porque todo mundo no grupo participa, todo mundo dá sugestão, e eu acho muito legal. Então, um beijo para vocês. Logo mais a gente se fala no grupo. Hoje eu vou descansar, mas amanhã a gente se fala no grupo, ok? Beijo, Obrigada, gente. doutora. Bom final de semana. Obrigada, doutora Nádia. Muito obrigada, curso excelente. Excelente, doutora Nádia, como sempre. Obrigada. Muito obrigada, doutora Nádia. Foi muito bom. Muito obrigada, doutora. Obrigada, doutora. Foi maravilhoso, como sempre. Obrigada. Descanse. Obrigada, doutora. Você desligou já?